tudo bom? Mais uma vez estou aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre as nossas aulas de português. Agora a gente vai ver alguns exemplos e mais detalhadamente, tipo por tipo, certo? E aí a gente vai ver esses gêneros na prática se apropriando dessas tipologias. Nesse próximo slide, como vocês estão vendo, ele fala um pouquinho mais amplamente sobre a descrição. Primeiro, descrição, a palavra descrição vem do latim, descriptionis, que é a representação de uma figura, ou escrever, ou copiar, ou transcrever. Então, é a enumeração das características próprias dos seres, das coisas, dos cenários e dos ambientes e etc. A gente vai ver agora, a gente vai ler um texto para vocês terem noção de como é a aplicação dessa descrição, tá? Esse texto diz assim: essa terra, Senhor, parece-me que da ponta mais ao sul até a outra ponta ao norte, do que nós podemos observar deste porto. É tão grande que deve ter bem 25 léguas da costa. Ao longo do mar tem em algumas partes grandes barreiras, uma vermelha e outras brancas. E a terra é toda chã e muito charmosa. O sertão nos pareceu, visto do mar, muito grande, porque a estender os olhos não podíamos ver senão terra e arvoredo, terra que nos parecia muito extensa. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou coisa de metal, ou ferro, nem o vimos. Contudo, a terra em si é de bom clima, fresco e temperado, como o entre Douro e Ninho, nesta época do ano. As águas são muitas e infinitas. De tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dá-se ar nela tudo por causa das águas que tem. Bom, vocês viram que não é uma leitura fácil, né? Até porque é um texto lá por volta de 1800 e alguma coisa, né? Onde a gente vê aí a descrição. Se eu não me engane, é um texto que eu não coloquei, mas é Pedro Vaz de Caminha, onde ele começa a descrever, né, o Brasil, que ele vai encontrando, né? E vocês passam a observar que ele dá a quantidade de léguas, ele diz como é que essa terra parece para ele, né? Formosa, né? Cheia de arvoredos. Então, mesmo sendo uma leitura um pouco difícil e não muito comum para vocês, mas observa-se ali ele descrevendo a imagem que ele vê da terra, né? Tanto que ele diz que não observa lá que ele não consegue ver ouro, nem prata, nem muito menos o ferro, né? Que era o material que era explorado, né, por eles. E aí a gente vê toda essa descrição. A gente vai ver agora no próximo slide que existe dois tipos de textos descritivos. Tá bom? Vamos ver aqui quais são. Bom, o primeiro tipo de texto, gente, é o objetivo. Texto descritivo objetivo. Já está dizendo, ele é objetivo, ele não traz uma outra interpretação, ele não traz termos que me dá uma segunda interpretação, certo? Nesse exemplo que vocês estão vendo no slide, olha, ele diz assim: o objeto tem 3 metros de diâmetro, é cinza claro, pesa 1 tonelada e será utilizado na fabricação de fraldas descartáveis. Então, ali a gente observa a descrição que ele faz do objeto de maneira simples e objetiva. Ele não diz assim: o objeto parece-me ter 3 metros de largura, mas que em sua cor me traz um ludibriar de cores. Não tem uma interpretação subjetiva, um outro olhar. Não, ele tem 3 metros, ele vai ser utilizado para isso, ele serve para isso. Pronto, objetivamente. É como se você fosse descrever uma pessoa fisicamente. Você não vai ver como ela é no do seu ponto de vista, mas sim como ela é realmente fisicamente. Ela tem 1,80 m, 1,50 m, tem cabelos castanhos, cabelos pretos, cor dos olhos. Então, é objetivo, é daquela maneira e pronto. O segundo tipo é o subjetivo. Vamos ver o exemplo aí no próximo slide. Então, a descrição subjetiva, ela traz a questão das sensações, a partir do que você vê, do seu olhar como leitor, né? De que maneira você está vendo aquela descrição. O autor, ele vai descrever a partir do que ele vê, e a partir do que você ler da maneira que ele vê, você também vai ter o seu olhar a partir daquela descrição. Vamos ver o exemplo aí. Era doce, calmo e respeitava muito aos pais, porém comigo não tinha pudor.
autores. Era arisca, maliciosa, mas isso não me incomodava. Então, nesse trecho, o autor diz o quê? Que a menina, a garota, a mulher, com os pais tinha um comportamento, era amorosa, era carinhosa, mas já com ele não, já com ele já era um pouco mais arisca, talvez o tratava de maneira mais dura, não era tão carinhosa. E aí você passa a ter uma visão como é aquela pessoa em seu comportamento e não ela fisicamente. Isso é a descrição subjetiva, porque você, a partir do momento do que você lê, você vai fazendo ali uma visão, tem uma leitura visual do que o autor está descrevendo ali, da pessoa, do objeto, da situação. Quais são os gêneros textuais pertencentes ao tipo descritivo? Como a gente está vendo aí no slide: diário, biografia, autobiografia, notícia, currículo, listas de compras, cardápio, anúncio de classificar. Os mais comuns que vocês encontram e que vocês têm acesso e que vocês talvez tenham convívio com eles é um diário, que talvez sempre tem alguém que já teve um diário, onde você está ali descrevendo como foi seu dia, como foi na escola, como foi um determinado passeio, o que você viu, o que você sentiu, né? A biografia ou autobiografia também descreve como é a pessoa, tanto fisicamente como é a pessoa no seu dia a dia. Então, esses gêneros se apropriam dessa estrutura do tipo descritivo. Então, gênero textual é o texto que se apropria de uma determinada estrutura. Vocês estão conseguindo entender, né? A diferença entre tipologia e gênero. Então, quando a gente passa a ver isso na aplicação, fica bem mais fácil da gente identificar o que é tipologia e o que é gênero textual. Vamos para o próximo tipo textual. Bom, o próximo gênero textual é o tipo, gênero não, gente. O próximo tipo textual é o tipo narrativo. Então, como a gente está vendo aí no slide, a narração ela consiste em arranjar uma sequência de fatos na qual os personagens se movimentam num determinado espaço à medida que o tempo passa. Para entender melhor a estrutura de um texto narrativo, ó, tá vendo? Como eu falei para vocês, é estrutura. Olha aí, o que é que tem em um texto narrativo? Nós temos ali a situação inicial ou a apresentação, o conflito, né? E o clímax e o desfecho. O que é o clímax, gente? É aquela parte do texto onde você fica na expectativa, como é que vai terminar a história? Como é que aquele personagem vai terminar naquela situação? O que aconteceu? Né? Então, você fica naquela expectativa até você chegar no desfecho da história. Entre os elementos da narrativa, nós temos aí personagens, o tempo, o espaço e o narrador. Então, os personagens, nós temos dois tipos. Eles podem ser o protagonista ou o antagonista. Lênin, o que é um personagem antagonista? É aquele personagem que ele está lá na história, mas ele não é o personagem principal, né? Ele está como que apoio do personagem principal da história. O tempo, gente, pode ser cronológico ou psicológico. O tempo cronológico, ele trabalha com o tempo, manhã, tarde, noite, 1800 e quanto, 1900 e tanto, certo? E o psicológico, ele vai trabalhar com a questão interna do personagem, das sensações, sentimentos, como o personagem vê determinada situação, pessoa. Então, ele está trabalhando a questão do sentimento, a parte interna dos personagens. Espaço é onde acontece aquela história, o local onde está acontecendo. Bom, o narrador, nós temos narrador personagem, narrador observador e narrador onisciente. Não é tão comum hoje se ver o narrador onisciente. O narrador onisciente é aquele que você vê ele na história e ao mesmo tempo ele não está na história, né? Ele está e não está. E aí a gente vê por meio de alguns termos, verbos, que vai observar isso. O narrador personagem é aquele narrador que, além de ele narrar a história, ele também é um dos personagens da história, ele está lá inserido. E o narrador observador, ele apenas observa e narra aquela história ou fato. Certo? Quais são os gêneros pertencentes? Então, nós temos aí o romance, a novela, a crônica, conto de fadas, fábulas, lendas e conto. Mas uma coisa interessante entre os gêneros textuais, gente, que vocês vão ver aí, a diferença entre conto, crônica e fábula. Bom, qual é a diferença, basicamente, por exemplo, entre conto e crônica? Gente, a crônica, ela, além de ser um pouco mais extensa, na sua grande maioria das vezes, ela traz situações vividas no dia a dia, situações reais do nosso cotidiano. Já o conto, não. Ele pode sim falar de algo real, mas ele também traz algo fictício.
A crônica, não, a crônica trabalha, ou ele traz situações, sempre situações reais do cotidiano, né? Que você consegue imaginar como é que seria você naquela situação. E aí, qual a diferença de conto, crônica e fábula? A fábula, gente, ela tem uma coisinha que nenhuma outra tem, a moral da história no final. Então, você consegue identificar ela por aí. Então, não esqueçam essas diferenças, tá bom? Fica mais fácil para vocês identificar um conto, uma crônica e uma fábula. O tipo expositivo. Vamos ver o conceito dele aí no próximo slide. Então, expositivo ele tem por finalidade apresentar informações sobre um objeto ou um fato específico, enumerando suas características através de uma linguagem clara e concisa. Os gêneros que se apropriam da estrutura expositiva são reportagem, resumo, fichamento, artigo científico e seminário. Eu vou colocar aí para vocês um exemplo de um texto expositivo, tá? Então, vocês estão vendo aí duas notícias, né? Vocês estão vendo a imagem aí, que quando você clica, né, nessa notícia, vai abrir a reportagem. E os dois gêneros, tanto notícia quanto reportagem, são do tipo expositivo, né? Que ele está ali apresentando informações, né, sobre um fato específico, enumerando alguma característica, trazendo ali uma linguagem clara e bem objetiva. E agora nós vamos pro último, né, que é o texto injuntivo. Então, o texto injuntivo, como diz aí no slide, ele está pautado na explicação e no método para a concretização de uma ação, ou seja, indicam procedimentos para realizar algo, como, por exemplo, receita de bolo, manual de instruções, propagandas, etc. Então, com isso, ele passa a ter a função de transmitir para nós, leitores, de maneira simples, informações de maneira a instruir, explicar, sem a finalidade de convencer por meio de argumentos. Vamos ver isso na prática, vamos ver aí um exemplo, tá? Olha aí, esse exemplo bem simples, mas que dá para vocês identificarem aí, né? Então, no slide, vocês estão vendo aí, tá ensinando o passo a passo de como você cuidar da sua casa, para você combater, né, o Aedes aegypti. E lá você consegue ver o uso dos verbos, né? Por exemplo, feche a caixa d'água, vire a garrafa, limpe as calhas. Então, o verbo, ele te dá uma ordem, ele não te dá uma opção. Ele já está dizendo, ó, você tem que fazer isso. Então, ele já está dizendo lá, ó, você tem que fazer isso. Você não pode, talvez, se você fizer. Não, é assim e pronto, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham conseguido aí entender um pouquinho sobre tipologia e gênero textual, conseguido identificar as diferenças de cada uma das tipologias e a aplicação dessas características de cada tipologia nos seus gêneros, nos seus textos, tá certo? E daqui a pouco a gente vai ver aqui um próximo vídeo com uma atividade para a gente ver se vocês aprenderam direitinho, se vocês conseguiram entender na prática sobre cada tipologia textual dessa, tá bom? Até a próxima!